Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre resistência e resistividade, beleza? Vamos começar então por resistência. Vai que, num belo dia, você vira e fala o seguinte: cara, quer saber de uma coisa? Vou aqui nadar no rio. Então, esse daqui é você nadando no rio, tá bom? Beleza, se o rio não tiver nenhuma correnteza, estiver de boa, bem tranquilo, vai ser tranquilo para você nadar ali. Agora, se o rio tiver uma correnteza no sentido contrário ao seu deslocamento, aí o negócio vai ficar complicado. A não ser que você não saiba nadar, aí vai ficar complicado de qualquer forma. Mas a resistência está diretamente, então, associada a essa dificuldade que os portadores de carga encontram para atravessar um fio condutor. Então, por exemplo, se eu tenho um fio condutor aqui, submetido a uma diferença de potencial V, e está passando por ele uma corrente elétrica I, eu consigo calcular a resistência desse fio da seguinte forma: onde a resistência vai ser igual a essa diferença de potencial dividido pela corrente, onde a unidade de medida dessa resistência é o ohm, que é representado por essa ferradura aí de cavalo, que é uma letrinha grega chamada ômega, beleza? Ok, mas como é que se comportam os portadores de carga quando a gente passa essa corrente por um fio, então? Beleza, a ideia aqui é basicamente essa. Eu tenho aqui esse fio, beleza? E essas bolinhas verdes são os átomos do material que constituem esse nosso fio condutor. E aí eu, como quem não quer nada, faço passar por esse fio uma corrente I. Vamos então dar uma olhada no que acontece com um portador de carga aqui. Então eu tenho aqui o portador de carga e ele se desloca na mesma direção e sentido da corrente elétrica. Conforme ele vai passando por esse fio, ele vai se chocando com os átomos aqui. Vai se chocando até passar. Esse choque vai agitando esses átomos e essa agitação vai produzindo calor. Então, essa transformação de energia elétrica em energia térmica é o que nós chamamos de efeito Joule, beleza? Bom, a maioria dos resistores que nós trabalhamos são resistores ômicos. O que são resistores ômicos? Vamos dar uma olhada aqui nessa situação. Resistores ômicos são resistores cuja resistência não varia de acordo com a diferença de potencial. Então, se a gente tem esse gráfico aqui da corrente elétrica pela diferença de potencial, esse gráfico vai ser um gráfico linear, vai ser essa linha aqui, onde a inclinação dessa reta aqui, a tangente desse ângulo de inclinação, vai ser justamente essa resistência. Então, é bem importante frisar aqui que a resistência não depende da diferença de potencial ou da corrente. Isso é importante porque algumas questões elas tentam pegar você nesse detalhe, entendeu? Por exemplo, falar assim, o que acontece com a resistência se eu dobrar a diferença de potencial? O que acontece com a resistência se eu triplicar a corrente? Sabe o que acontece com a resistência? Nada, que a resistência não depende desses caras. Tá, se a resistência não depende desses caras, do que depende a resistência, então? Pô, muito boa essa pergunta, achei até meio capciosa, sabia? Então, vamos dar uma olhada aqui em fatores que determinam a resistência. A ideia aqui é a seguinte: vamos tratar o nosso fio condutor aqui como se fosse essa estrada, os carros verdes são como se fossem os átomos, e o carro rosa é o nosso portador de carga aqui, beleza? Ok, nosso portador de carga aqui, ele quer chegar do outro lado dessa rua, né? Quer atravessar essa via aqui. Ok, normalmente ele já teria uma certa dificuldade. Se eu pegar e duplicar aqui o tamanho dessa via, ele vai ter o dobro de dificuldade, certo? Então, daqui a gente consegue concluir que a resistência ela é proporcional ao tamanho do nosso fio condutor. Agora, se ao contrário, ao invés de aumentar o comprimento dessa via, eu aumentasse o número de pistas aqui, ficaria bem mais fácil para o nosso portador de carga, né? Ou seja, quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência. Então a gente pode dizer que a resistência é inversamente proporcional à área. Pô, show de bola, Bruno. Então a resistência depende do comprimento e da área somente? Não necessariamente. Ela depende também, aqui ó, vamos dar uma olhada aqui em dois condutores. Esses dois condutores eles têm o mesmo comprimento e a mesma área de seção transversal. No entanto, eles vão apresentar, eles são feitos aqui de materiais diferentes, tá? O condutor A ele tem aqui os átomos em formato dessas bolinhas verdes e o condutor B esses quadradinhos vermelhos aqui. Mesmo que eles tenham o mesmo comprimento e a mesma área de seção transversal, eles vão apresentar uma resistência distinta. Isso porque
a resistência também depende da resistividade do material, cuja unidade é o ohms vezes metro, tá bom? Então, essa resistividade ela é uma propriedade do material, beleza? E quanto maior a resistividade, maior a resistência. Show de bola! Então, agora a gente já consegue concluir que, se eu tiver aqui um fio condutor com uma resistividade ρ, um comprimento L e uma área de seção transversal A, eu consigo então escrever que a resistência ela vai ser igual, vou aproveitar aqui a caneta já colocar isso daqui, a resistividade, que nós vimos que quanto maior a resistividade, maior a resistência, vezes o comprimento, porque quanto maior o comprimento, maior a resistência, dividido pela área, porque quanto maior a área, menor é a resistência. Beleza? Um último detalhe aqui que é bem importante é a respeito da condutividade. Se a resistividade está associada à dificuldade que os portadores de carga têm de atravessar um fio condutor, a condutividade está associada à facilidade que esses portadores de carga têm para atravessar esse fio condutor. Então, a condutividade ela é igual ao inverso da resistividade, bem como a sua unidade de medida. Beleza? Consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí.